inestimável de cada sala de aula como templo da ciência, de cada professor como farol de inspiração, de cada estudante como semente de uma manhã mais promissora. E hoje, para muitos, quase inalcançável. Bom, Duda, a primeira pergunta é que neste ano a Educação Federal implementou uma greve de quase 3 meses, né? E os técnicos e os professores. E agora, em dezembro, após 5 meses das negociações, o governo federal ainda não entregou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Como que você vê esse cenário atual? É trágico, a gente vê que passa governo, assume novo governo e o desmonte da educação pública, da universidade pública continua no Brasil. O que mostra que desvalorizar a educação pública e as universidades, infelizmente, é um projeto nacional. E nós temos que enfrentar esse projeto. Se não fossem os servidores, professores, alunos e toda a comunidade acadêmica aguerrida, manter a greve, lutar por melhores condições, o cenário seria muito pior. Então a gente tem cobrado no Congresso Nacional uma postura mais firme do MEC, uma postura mais firme do governo federal, mas sabemos que, infelizmente, os avanços são muito tímidos. E é trágico ver uma universidade tão importante como a UFOP passar por problemas financeiros, né? Deveria ser o contrário. Deveria estar discutindo mais recursos para produzir mais ciência e mais tecnologia aqui. Nesse ano, uma denúncia feita ao mandato da senhora obteve uma vitória, né, pelo IFAM, sobre o despejo ilegal de entulhos que foi realizado no Taquaril, na Serra do Curral, né, que foi recentemente agora. A gente queria perguntar, e o IFAM não postou tudo isso, a gente queria perguntar das experiências que você teve na Serra do Curral e de tudo que você viu, quais são os seus próximos passos a respeito? Então, é esse o problema que a gente tem no Brasil e em Minas Gerais. Há uma ideia falaciosa e mentirosa que acha que o Brasil e Minas Gerais vai se desenvolver vendendo montanhas moídas e desmontando a UFOP. Deveria ser o contrário, investir na UFOP, né, e preservar nossas montanhas. Aí sim a gente teria um desenvolvimento sustentável no Brasil. Aí sim o Brasil cresceria. Mas a gente insiste em uma lógica de não só atacar nossos patrimônios culturais, moer nossas montanhas e fazer isso de forma criminosa e ilegal, como tem acontecido na Serra do Curral. Nós temos um grande patrimônio arqueológico na Serra do Curral, que teria um potencial ecoturístico ímpar. Olha que curioso, o turismo de passarinhos nos Estados Unidos lucra mais do que a mineração em Minas Gerais. Então a gente tem formas econômicas para desenvolver, o que não tem a vontade política, porque eles querem manter o Brasil numa condição de neocolônia, daí desmontar a educação e daí a mineração avançar cada vez mais, inclusive aqui em Mariana e Ouro Preto. Né? Falando já em mineração, a gente viu que ainda esse mês teve o lançamento do plano de ação climática em Ouro Preto. Sim. A gente gostaria de saber se esse plano pode se estender por toda a região dos Confidentes, que todo mundo sofre com as necessidades com a mineração. Vamos conversar com o prefeito eleito, né? Eu não tive conversa com ele ainda, mas só em Mariana eu coloquei de emenda parlamentar, tenho que conferir, mas se não me engano, cerca de 2 milhões de reais aqui, mas voltado especificamente para a saúde de Mariana. Mas a gente separou recursos para alguns municípios criarem seus planos de ação climática. O recurso que eu pus ano passado foi especificamente para Ouro Preto, mas vamos conversar com o prefeito, porque não basta colocar recurso, o prefeito também tem que ter interesse de fazer um projeto de ação climática. Se tiver, a gente coloca recurso. Tenho um carinho grande por Mariana, minha família mora aqui. Eu venho cá quase todo fim de semana. Mentira! Sério. Nossa, a gente não fazia ideia. Uma das discussões que está fervente agora no Brasil é sobre a PEC do aborto, que foi aprovada recentemente na CCJ e agora vai ser analisada e vai ser discutida no Congresso. E aí, diante desse fato, dessa aprovação e dessa futura discussão, como a senhora vê a discussão de pautas que interessam as mulheres e a população LGBTQI, a PN mais no Congresso? Não tem espaço para a gente avançar em nada. A gente está num Congresso ultraconservador e a nossa luta hoje, infelizmente, é para não ter retrocesso. Por exemplo, a questão do aborto, caso seja aprovado esse projeto que avançou na CCJ, seria um grande retrocesso na saúde pública brasileira. Então, o cenário político brasileiro hoje é para não ter retrocesso. Nós temos um governo federal tímido, que tem poder, poderia fazer mais, mas age de forma muito tímida. E um Congresso Nacional
ultra-reacionário. Então, o cenário político no Brasil não está muito ruim para a gente conseguir algum avanço nas políticas para direitos humanos. Essa, na real, era a outra pergunta, porque a gente sabe que o governo Lula é um governo mais à esquerda, e o Congresso a gente sabe que é a maioria à direita, né? E quais são os desafios que você acha que o governo Lula vai enfrentar para aprovar esses projetos que interessam ao executivo na área econômica? Eu não sei, eu seria mais ousado, eu não sei dizer se o governo Lula seria um governo mais à esquerda. Eu acho que a política econômica que o governo Lula tem adotado é uma política econômica mais de centro-direita. O problema é que a gente está a régua está tão ruim no Brasil com o avanço da extrema-direita que acaba colocando o governo Lula mais à esquerda, né? Mas o grande desafio é a gente pensar um outro modelo econômico para o país, um modelo econômico que de fato combate as desigualdades socioeconômicas. Eu acho que, por isso que eu disse, o governo tem conseguido avanços, eu estou na base do governo, sou vice-líder do governo, estou representando aqui o governo Lula, mas tenho muitas críticas a ele e acho que está agindo de forma muito tímida. Carece um pouco mais de coragem para enfrentar o Congresso Nacional, porque se deixarmos ontem mesmo, aprovou diversos projetos, essa semana, diversos projetos terríveis para a segurança pública. A segurança pública é um problema no Brasil, mas os projetos que aprovaram vão complicar mais ainda o cenário da segurança pública, liberando, flexibilizando o porte de arma, etc. Para a gente fechar, quais são os seus passos futuros, né, na política, levando em consideração suas movimentações passadas, como sua recente candidatura à Prefeitura de BH, ao Senado e tudo mais? Olha, tem 2 anos para a próxima eleição. Eu acho que a preocupação agora é aprovar os projetos de lei que a gente já encaminhou para o Congresso Nacional. E um dos projetos nossos é para obrigar as escolas do Brasil inteiro a distribuir água potável. É algo muito bobo, mas hoje no Brasil tem mais de 1,5 milhão de estudantes sem acesso à água potável nas escolas. Só em Minas Gerais tem mais de 200 escolas sem água potável. Então meu projeto é garantir que pelo menos dessas 100 dessas 200 a gente consiga pelo menos 100 escolas ampliar a água potável e o saneamento básico nesses locais. Agora, para a eleição, vamos ver. Tem muito tempo. Se a senhora oferecesse uma vaga para senadora na disputa, a senhora aceitaria? Para o Senado? Exato. Dificilmente. A senhora seria como deputada? Candidata a deputada? Eu tenho que pensar ainda, mas acho que, em princípio, se hoje fosse uma eleição, eu disputaria para deputada federal. Mas também penso, deputado estadual, acho que é interessante, porque muitas das nossas pautas são importantes para discutir na Assembleia. O Senado é um cargo interessante, mas a disputa é muito difícil, né? São 2 vagas, não sei. Aí é o Estado que escolhe. Eu não posso ficar sem... se for para disputar, eu tenho que disputar para ganhar. Né? Porque tem tanta gente que me odeia, né? As mineradoras todas me odeiam, setores da extrema-direita me odeiam. Então, se eu ficar sem cargo, eu não posso ficar no Brasil. Então, se eu não for disputar uma eleição, eu saio do Brasil. E se eu perder uma eleição, eu saio do Brasil. Porque no Brasil, com tanta gente que me odeia, sobretudo das mineradoras, eu não posso ficar sem cargo. Muito obrigado, Rádio Plural. Agradece mesmo. Nada. Foi lindo. Obrigada, viu? Lógico.